Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de filosofia Rafael, estou aqui no canal Horus em Foco para mais uma reflexão, um debate. Hoje estaremos no quadro Horus em Foco Reflexão e o tema será a verdadeira catarse. Então vou explicar um pouco o que é esse conceito de catarse e depois a gente vai trazer aí uma abordagem o que seria essa verdadeira catarse. Antes de iniciar, gostaria de pedir para vocês não esquecerem de deixar aí o seu like, sua curtida, seus comentários quando achar que for pertinente fazer algum comentário, compartilhar o nosso material com seus amigos, com colegas, com pessoas que você entende que o debate aqui é relevante. Esse tema hoje ele é bem interessante. Eu acredito para quem gosta de discutir a questão dos sentimentos, a questão das sensações, das emoções, ele vai ser um tema bem relevante. Então, seria importante que você possa também, se você gostou da discussão, conduzir, permitir que outras pessoas também tenham acesso a essa reflexão. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou estar hoje, antes de utilizar o livro, mas eu vou fazer aqui uma reflexão em cima de um trecho desse livro, Retórica das Paixões, que é de Aristóteles, e é interessante que vocês verão como que uma palavra, um pensamento desse grande filósofo grego, ainda hoje tem uma implicação para que a gente possa pensar um pouco algumas questões que envolvem aí as relações humanas. Então, no primeiro momento, antes de ler aqui o trecho, o que a gente pode entender como catarse? O que seria essa terminologia? Primeiro que Aristóteles foi um dos pensadores que falou sobre esse termo, esse assunto, sobre esse conceito, mas também Platão, Plotino, foi outros pensadores que também trouxeram aí uma análise sobre esse conceito. Também depois a gente vai ter vários autores que vão trabalhar esse tema. Acho que esse tema ele é muito amplo, muito recorrente na história da filosofia. E também a área artística, ela usa muito, ela se vale muito desse conceito. Então, por quê? Por que a gente tem esse tema ou esse conceito? Ele é muito importante para essas áreas mais artísticas. Então, Aristóteles, por exemplo, na sua obra poética e também na sua obra política, ele vai abordar o conceito de catarse. Então, na poética, primeiro, ele vai trazer uma ideia que é o seguinte: quando ele faz uma leitura da tragédia grega, então quando você pensa lá, por exemplo, Hesíodo, que escreve a Teogonia, que não é necessariamente a tragédia, mas ele vai trazer ali como que os deuses viviam no Olimpo, as guerras pelo trono, todas as disputas que aconteciam entre os deuses, e aí ele traz a ideia que nesses conflitos que aconteciam entre os deuses, o ser humano, ou as guerras humanas, a política, as disputas que acontecem na sociedade, elas de alguma forma, elas são representadas nessas relações entre os deuses. E aí a gente já pode entender o papel da catarse. Porque, por exemplo, aí vamos pensar a tragédia grega que vai trazer ali, dentro dos textos homéricos, né, dos poemas homéricos, por exemplo, a gente vai ter a questão das viagens, né, de Ulisses, a Odisseia, e aí todos os conflitos que ele vivencia, tanto na ida como na volta. Você vai ter a guerra de Troia, você vai ter vários eventos que é relatado por esses pensadores, por esses poetas, e que uma obra de arte, seja uma pintura, seja um poema, seja uma peça
teatral, como Sófocles, por exemplo, que era um grande teatrólogo grego, o que acontecia com o público? O público, em algum momento, ele se sente representado por aquela encenação. Então, aquela encenação, ela pode narrar algo que seja próximo daquilo que a plateia, a pessoa que está ali, vivenciou. E aí, nesse momento que ela vê essa representação, é como se ela se tornasse também atuante na peça, ela se projeta, existe um processo de espelhamento. Então, existe um reflexo da própria peça. Eu estou falando da peça por conta da questão grega, que naquela época não tinha filmes, né, não tinha séries, mas isso funciona também para os filmes e para as séries, novelas, enfim. O que acontece? Quando você está assistindo, você vai se identificar com alguns personagens, com algumas narrativas, e naquele momento é tanto a peça, o filme, a obra de arte ali que está se manifestando, ela vai de alguma maneira se espelhar em você, como você também vai se espelhar nessa obra de arte. É como se fosse um processo em que a realidade ela vira ficção e a ficção vira realidade. E aí nesse processo existe aí a catarse. Por quê? Porque nesse momento é como se os seus sentimentos, as suas emoções, as suas experiências, elas começassem a ter uma possibilidade de ser tratada de uma maneira que você não conseguiu, por conta muitas vezes daquilo ser algo traumático, daquilo ser algo muito íntimo e que você de repente não quer mexer, mas não é só a parte negativa, a parte também positiva. Tanto daquilo que você vivenciou, então muitas vezes é como se você revivenciasse esses momentos incríveis da sua vida, então é como se isso se repetisse, né? Como também, de repente, sonhos que você teve, ou anseios que você tem de realização, que ainda você não conseguiu concretizar em vida, na sua experiência, e que quando você ver um filme, uma série, uma peça teatral que, de alguma forma, ela manifesta, ela narra, ela encena esse desejo, esse anseio seu, é como se você, de alguma forma, estivesse realizando esse sonho. Então, a obra de arte, seja uma música, seja uma peça teatral, seja uma dança, seja ali uma pintura, um poema, ele tem esse poder de alguma forma, mergulhar no seu ser, trazer isso à tona e fazer um processo ali de purgação, purificação, que vai trazer para você um alento, vai trazer para você ali, sei lá, um conforto. Seja para curar, para purificar, seja para realizar de forma imaginária, seja para, de alguma maneira, tratar melhor esse conflito, essa frustração que está mal resolvida dentro de você. Então esse é um primeiro sentido da catarse que Aristóteles traz. Um segundo sentido, agora ele vai trazer na sua obra política, a catarse ela está associada exatamente à atuação política do cidadão, que o que é a política? Uma das formas de pensar a política é quando você tem a possibilidade de fazer debates públicos para pensar a sociedade de forma que essa sociedade ela possa atender e representar parcelas da população, desejos, vontades, claro que de uma forma ética, de uma forma que seja permitida que isso ganhe o espaço público e que seja, de alguma forma, algo que atenda ao desejo de toda a população. Então, a política é o espaço em que você vai debater as suas ideias, você vai defender os seus princípios, você vai ali se colocar para propor, de repente, propostas de leis, propostas de, sei lá, modelos de escola,
modelos de trabalho. Então, tudo isso vai ser discutido, e quando esse debate acontece, quando você tem a possibilidade de externalizar isso, você também tem essa catarse, segundo Aristóteles. É como você ter ali uma potência de ideias, de sonhos, de desejos, e aí você transforma isso em ato, no primeiro momento na discussão, e no segundo momento na construção desse sonho, desse ideal de cidade, e de instituições, de relações humanas, e assim por diante. Então, esse é um outro sentido da catarse que Aristóteles coloca. Eu acho que os dois, eles são bem interessantes, e eles são complementares, tá? E nesse sentido, esse é o ponto, né? Muitas pessoas, elas teriam a possibilidade de serem magníficas, de serem pessoas que iriam contribuir muito para uma sociedade melhor, mas às vezes elas não têm oportunidade. Então, seja no filme, seja numa música, seja num poema, ou seja num debate público, você tem a possibilidade também de aflorar essa tendência, ou essa vontade, esse anseio, e quem sabe, em alguns momentos, é a partir disso que você se torna visto, que o seu sonho, a sua proposta, ela acaba sendo também algo que outras pessoas se sentem representadas, e ali pode se tornar um projeto coletivo e se materializar, transformar em ato aquilo que você tinha em potência. Então, por isso que é importante ter esse espaço público. No caso da Grécia, era uma praça chamada Ágora, que as pessoas tinham essa possibilidade de debate, discussão e assim por diante. Então, dado esses dois conceitos, né, dentro do sentido artístico e dentro do sentido político, cabe fazer aqui uma ressalva para agora entrar aqui no texto do Aristóteles, que é o seguinte: existe a boa catarse, que na verdade é essa, dentro dessa explicação que eu coloquei, e existiria uma catarse que talvez ela na verdade não acontece, mas ela tem uma aparência, existe meios que se valem dessa ideia da catarse, pega esse conceito, mas que esse conceito não é materializado de fato. Então, falei de forma abstrata, então vou agora exemplificar o que eu quis dizer. Vamos pensar no conceito de indústria cultural, que é pensado por dois autores importantíssimos da escola de Frankfurt, da Alemanha, que é Adorno e Marx Horkheimer. Eles trazem essa conceituação de indústria cultural. Por que esse conceito é importante para a gente pensar a catarse? Porque a indústria cultural, ela produz, como o nome já diz, cultura, e a cultura tanto é uma realidade que atende aos grandes anseios do espírito, da alma humana, como também ela pode ser coisificada dentro da indústria cultural, de produzir uma coisa que não satisfaz a esses desejos mais profundos, mas que é vendido como se fosse atender esse anseio maior que está dentro de cada ser humano. Então, a obra de arte verdadeira, vou usar essa expressão, ela produz catarse. A obra de arte mercadológica, coisificada, que é pensada no lucro, que é fruto da exploração do homem sobre o homem, ela é degradante e muitas vezes ela só tem o marketing de parecer que ela atende seus reais anseios, só que na prática ela não satisfaz essas suas necessidades mais reais e mais profundas. Tá? Por quê? Porque lá no fundo você vai consumir aquele produto, aquela música, aquele filme, e você vai se sentir cada vez mais, sei lá, insatisfeito, frustrado, por exemplo, e aí você vai consumir, você vai precisar de mais doses, talvez de outras coisas como entorpecentes,
para satisfazer aquele desejo real que não foi, de alguma forma, atendido nas aparentes obras de artes ou elementos culturais que tenderiam a satisfazer esses anseios. Então lembra que eu falei lá sobre a questão do filme, da música, do poema, que você se projeta naquele cenário, naquela encenação, e ao mesmo tempo que aquilo te preenche, ou que aquilo é um espelhamento seu no filme, o filme também, de alguma forma, ele vem para dentro de você, e aí acontece o processo da catarse. Isso acontece com obras de artes de qualidade. Mas quando você tem uma obra de arte que o intuito dela é só a mercadoria, é só ser uma mercadoria, é só vender e gerar, de alguma forma, algum valor monetário, é explorar o trabalho humano, enfim, é para o entretenimento e não para uma realização mais profunda do seu ser. Então, nesse sentido, essa catarse ela não acontece. E aí a frustração, o anseio, além de ser, ao invés de ser atendido, ele acaba sendo alastrado, ele acaba sendo aumentado. É como se você tivesse uma doença, você precisa de um remédio, só que você usa o remédio errado, e esse remédio, ao invés de combater e promover a cura, ele aumenta o seu machucado e a sua condição de doente. Então, se fosse fazer aqui uma analogia, seria mais ou menos dessa forma. Então, a verdadeira catarse, ela proporciona um remédio para a alma, a falsa, ela aumenta o seu nível de doença. Então, isso acontece, por exemplo, com algumas músicas, com alguns filmes, né, com algumas novelas, porque não tem esse efeito curativo, purgatório, purificatório da sua alma, como é o propósito da verdadeira catarse. Então, esse é um ponto importante. Quanto mais você conseguir identificar esses elementos na sociedade e não se contaminar com ele, mais você terá qualidade de vida, tá? Em você consumir, né? A palavra não seria corretamente, né, consumir, mas quando você se banha, você contempla obras de artes de qualidade, aquilo preenche você sem tirar nada, né, sem te lesar. Isso não acontece quando você consome uma obra de arte mercadológica que visa apenas o lucro, e aí ele vai te entreter, ele vai disfarçar que aqueles seus reais desejos estão sendo atendidos, mas na verdade eles estão sendo alastrados, aumentados e não curados. Dado isso, eu entro aqui no texto de Aristóteles. Então estou aqui no livro Retórica das Paixões, tá? E aí esse livro aqui é muito interessante, muito bom. É um dos livros assim mais incríveis que eu li de Aristóteles. No primeiro ponto desse livro, ele traz o conceito do caráter, do orador e das paixões do ouvinte. E no segundo ponto, que é o que eu vou ler hoje, ele vai falar da cólera. Só que eu não vou ler todo esse trecho, porque ele tem umas 5, 6 páginas. Então eu vou ler só a primeira página, né, que está aqui, e vou fazer uma reflexão para vocês. Se vocês quiserem depois comprar esse livro, esse específico que eu estou aqui, ele foi publicado pela editora Martins Fontes, tá? Mas tem outros, né? Então não importa a tradução, não importa aí a editora. Claro, tem que ser uma editora boa, que tenha ali uma boa tradução, para que você possa ter confiabilidade ali no conteúdo. Então, vamos lá. Então, Aristóteles diz: seja então a cólera o desejo acompanhado de tristeza, de vingar-se ostensivamente de um manifesto desprezo por algo que diz respeito a determinada pessoa,
ou a algum dos seus quando esse desprezo não é merecido. Então, eu vou ler partes como se fosse tópicos, vou explicar e aí eu vou dando continuidade. Então, o primeiro elemento que o Aristóteles coloca aqui que é muito interessante. Ele fala aqui que a cólera é um desejo acompanhado de tristeza. Por quê? Então, geralmente quando você sente cólera, ao mesmo tempo você não está feliz, né? Você não está com satisfação. Então você está com uma frustração que gera uma tristeza e dessa tristeza gera a cólera. E aí o que seria a cólera? Ele coloca, é um desejo de vingar-se ostensivamente de um manifesto desprezo. Então alguém te desprezou, por exemplo, alguém que você gosta te desprezou. Sei lá, você gostaria de ter um abraço dessa pessoa e essa pessoa não te deu esse abraço. Então, qual é o efeito dessa negativa, dessa carência? É a cólera. E aí a cólera, ela vai necessariamente gerar uma ideia, um desejo de vingança. Essa vingança pode ser que você depois reproduza esse desprezo que essa pessoa fez com você, ou você devolva de uma outra forma. Qual é o ponto importante aqui que a gente vai ver? A cólera, ela é diferente do ódio. A ira e a cólera, elas têm ali um período de nascimento, desenvolvimento e morte. Então, ela é uma forma de vingança. Quando eu falo nascimento e morte, né? Estou falando do desejo, do sentimento, não da pessoa. Então, ela tem um prazo de validade. Isso é a cólera. O ódio, ele não tem um prazo de validade. Geralmente, o ódio, ele permanece e você fica inquieto, você não sacia a sua fonte ou a sua vontade de vingança. A cólera não, ela tem um prazo de validade. E nesse sentido, vocês vão entender, a cólera, ela é vista de uma forma positiva. Ela pode ser considerada de uma forma positiva. E eu vou mostrar para vocês como que isso pode ser considerado de forma positiva. Então, ele continua aqui. Se isso é a cólera, forçosamente o colérico se irrita sempre contra um indivíduo em particular. Por exemplo, Cleão, mas não contra o homem em geral. E isso porque ele fez ou ia fazer algo contra si ou contra um dos seus. E porque toda cólera se segue certo prazer, proveniente da esperança de vingar-se. Então, antes de eu continuar, aqui tem uma coisa muito importante que Aristóteles coloca, que é exatamente o que eu preparei para falar anteriormente, que é assim, quando ele diz que a cólera, o colérico se irrita contra o indivíduo, e dá o exemplo de Cleão, mas ele coloca que essa cólera não é contra o homem em geral, ele está fazendo uma distinção muito interessante, que o indivíduo, naquele momento, naquela situação, fez algo que te irritou, aquilo vai ter uma durabilidade, vai gerar uma indignação, um sentimento de vingança, um desejo de vingança, e que depois, de alguma forma, você vai talvez devolver aquilo e aquilo vai acabar. É diferente se fosse algo pelo homem em geral, que é o que eu nomeio aqui como ódio, que é o que acontece, e aí nesse sentido é doentio, quando alguns grupos, algumas ideologias, elas entenderam que determinada forma de ser, determinada etnia, determinada raça teria que ser exterminada. Então isso é o perigoso. Isso aconteceu com o nazismo, isso acontece com o racismo, com a misoginia, com a heterofobia, ou melhor, heterofobia, com a homofobia, não a heterofobia. Isso acontece
quando você tem preconceitos e que você... Não porque aquela pessoa fez alguma coisa contra você, ela não fez nada contra você. Ela não te agrediu, ela não te, sei lá, fez alguma coisa contra. Mas o fato dela ser e existir daquela forma, você tem ódio e quer exterminar essa pessoa. Então, isso seria o homem em geral que Aristóteles coloca aqui. Isso não é uma cólera salutar. Por que eu digo que a cólera, na medida certa, por determinadas pessoas ou indivíduos ou grupos, ela é salutar? Porque ela te protege, ela é um elemento que faz com que você, exatamente porque teve aquele desconforto, você tome determinadas medidas para evitar aquele processo de frustração e de agravamento e de vitimação que aquela pessoa, aquele grupo te proporcionou. Então, por exemplo, se uma pessoa ela te despreza porque ela se acha melhor do que você, por exemplo, ela te humilha, se você não sentir cólera, você vai permitir que essa pessoa te humilhe repetidas vezes, de forma, sei lá, intermitente, porque você não toma medidas para frear aquele processo. Então a cólera, ela delimita espaço, ela permite que você se proteja. É nesse sentido que Aristóteles coloca aqui. Agora, você querer exterminar um grupo, sendo que ele não causa nada concretamente real contra você, aí você está numa esfera de um preconceito, de um ódio que não tem materialidade e justificativa filosófica e não pode ser defendido, não pode ser de alguma forma aceito. Então é isso que Aristóteles está colocando aqui. Vamos lá. Aí ele continua. Por isso que ele fala, nesse sentido, ele coloca, né? E isso porque ele fez ou ia fazer algo contra si ou contra um dos seus, e porque toda cólera se segue certo prazer. Né? Quando você se protege, se defende, ou quando de alguma forma você se vinga, numa certa medida, por devolver aquilo que a pessoa fez para você, gera um certo prazer. E eu não estou nesse momento nem falando que é bom ou que é ruim, que é certo ou que é errado. Mas que você vai sentir prazer, isso faz parte de ser humano. Tá? Eu nunca sinto prazer quando a pessoa que eu não gosto acontece alguma coisa de errada com ela. Isso é mentira. Né? Você pode até não alimentar esse prazer, mas é humano. Inclusive, quando uma pessoa que a gente gosta, ela nos faz algo que a gente não gosta, que nos desagrada, a gente sente um certo prazer, exatamente porque a gente gosta muito dessa pessoa e queria ser preenchido de alguma forma. Então, a face do gostar, ou exatamente porque existe um gosto, um amor ali pelo outro, é que existe também a aversão, quando o outro não atende aquilo que você buscava. Então, nesse momento, não estou nem dizendo se é justa ou injusta aquilo que você queria receber da pessoa. Às vezes não é, mas que você vai sentir uma aversão, vai sentir um certo desejo de vingança, isso vai acontecer como um mecanismo que faz parte da sua condição de ser um ser humano que tem sentimentos. É agradável, com efeito, pensar que se obterá o que se deseja. Ora, ninguém deseja para si o que lhe parece impossível. Assim, então, o encolerizado deseja o que lhe é possível. Por isso, com razão, se disse acerca da ira, a qual, muito mais doce do que o mel, que cai gota a gota, cresce nos peitos dos homens. Então, ele está colocando uma imagem aqui que esse vingar-se é algo que se torna agradável. Isso ele coloca como algo possível. Então está num campo de algo que vai regular de alguma forma ali as relações humanas, e ele vai te causar ali um prazer, só que ele é um prazer pela vingança momentânea e não pela vingança contínua, que seria o ódio. Então esse prazer, esse processo, ele é salutar
dentro desse equilíbrio, porque ele ajuda a regular as relações humanas. Né? Então, você não deve agredir ninguém, mas se alguém te agride e você revida, você devolve essa agressão, pode ser uma forma de você falar para a pessoa, eu não sou bobo e não venha me bater porque eu vou devolver. Então a pessoa ela vai pensar 2 vezes em novamente te agredir de novo. Você percebe que nesse sentido, gerando um equilíbrio nas relações, ela pode ser salutar? Né? Então é mais ou menos esse o âmbito que Aristóteles coloca. Pois certo prazer a acompanha, no caso a cólera. Por isso, e também porque as pessoas passam o tempo vingando-se em pensamento, a imagem que então surge causa prazer como a dos sonhos. Isso aqui é muito interessante. Aristóteles ele fala dessa questão do prazer, ele traz a ideia que as pessoas, elas de alguma forma vão alimentando essa vingança no pensamento, então elas vão pensando, peraí, já que eu tive esse desprezo, eu tive essa negativa, o que eu vou fazer de alguma forma para devolver esse mal-estar que essa pessoa me causou? Então isso acontece, você vai imaginando isso na sua mente, vai de alguma forma, como ele fala, se vingando em pensamento, então você vai tendo desejo de materializar isso, né, até que gere uma ação concreta. E eu pensei aqui, quando ele fala que também isso acontece nos sonhos. Dá para você fazer um link com o pensamento de Freud, quando ele vai nos seus estudos sobre os sonhos, né, inclusive tem um livro que ele trata sobre isso, que ele vai trazer a ideia que os sonhos também, ele é uma forma de você conseguir, lembra lá do conceito de catarse? De você expurgar, de você purificar, de você realizar, de repente, desejos que você não conseguiu fazer ali no concreto, e ali o sonho se torna uma forma de catarse, de você purificar, porque na imaginação, na ficção onírica, você consegue de alguma maneira externalizar, materializar esse desejo. E nesse sentido, esse efeito pode ser curativo. Ele pode ter ali um trabalho curativo dentro do seu ser. E aí ele continua. Como o desprezo é a utilização de uma opinião acerca do que não merece digno, não parece digno de consideração, com efeito, os males e os bens, cremos, merecem atenção, e também as coisas que tendem para eles, enquanto todas as que são de valor nulo ou insignificante, consideramos-las indignas de atenção. 3 são as espécies de desprezo: o desdém, a difamação e o ultraje. De fato, aquele que desdenha, despreza, pois desdenhamos tudo o que julgamos ser desprovido de valor. O que Aristóteles quer dizer aqui? Lembra que a gente está falando da catarse, a gente está falando da cólera, e da cólera que ela é humana, faz parte de quem tem sentimentos, e ela é justa. Quando você despreza ou tem desdém por alguém que não merece a sua atenção, você não está cometendo nada de errado. Por que você tem que cumprimentar sempre uma pessoa que todas as vezes que você sorrir para ela, ou você falar bom dia, boa tarde, boa noite, ela vai te destratar? Não tem porquê. Então não é que você vai se vingar com ela necessariamente provocando o que ela faz, ou fazendo o que ela faz. Mas o fato de você parar de dar bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, para uma pessoa que não merece, não valoriza esse seu ato, e muitas vezes ter a cara fechada mesmo perante essa pessoa, é um desprezo dentro de uma pessoa que não merece o seu valor, ou que não tem valor. Isso é correto. Aristóteles ele tá trazendo essa dimensão. O que seria a difamação e ultraje? A difamação, a gente sabe hoje no Código Penal, é crime. Então a difamação aqui seria quando você fala algo falso de uma pessoa, você levanta ali uma ideia que mancha a reputação e é uma inverdade, ou é uma coisa que não tem consistência,
ou mesmo que seja verdade, você não vai sair aí falando coisas das pessoas, fazendo fofoca. Eu acho que não é uma coisa digna. Mas em algumas situações, para proteger determinadas pessoas do mal que essa pessoa pode causar, porque, sei lá, é uma pessoa que vai te pedir um dinheiro, sei lá, um exemplo, e não vai te devolver, é uma pessoa que vai furtar o que você tem, uma pessoa que, sei lá, vai de alguma forma tentar passar você para trás. Então, quando alguém difama, alerta você sobre isso, pensando no seu bem e não de fazer uma fofoca, é uma difamação positiva dentro do conceito que Aristóteles coloca aqui. É como se fosse algo salutar. Porque você não está querendo destruir o outro. Você não está querendo, de alguma forma, manchar a reputação. Mas você está exatamente protegendo pessoas de cair no mesmo, né, problema, canto da sereia, né, na mesma contaminação que essa pessoa permitiu que outras caíssem. Então, nesse sentido, ele coloca que esse desdém, essa difamação, esse ultraje, essa forma de desprezo, ela seria salutar, ela poderia ser aceita, porque se trata de pessoas, de ideias, de grupos que não têm e não merecem valor e a sua atenção. Então, essa reflexão aqui, ela mostra o sentido da catarse. Né? Por que eu trouxe essa questão? Poderia ter trazido aqui uma música, trazido aqui sei lá, uma cena de um filme, mas eu trouxe exatamente um livro. Porque o livro, ele também é uma obra de arte, e nesse sentido, quando você lê, entende, interpreta, e tem ali uma resposta, um ensinamento que vai servir para a sua vida, para você regular as relações humanas que você estabelece, para você não cair em determinadas armadilhas, para você se prevenir, se precaver de determinadas frustrações, isso é uma catarse. Isso te promove a possibilidade de você ter ali uma informação que atende a uma necessidade real. Não é aquele sentido que eu coloquei da indústria cultural, que vende para você uma coisa com a aparência de atender a reais anseios e necessidades humanas, mas na prática ela vai alastrar a sua doença, o seu mal-estar, né? Às vezes você vai ter doses ali de serotonina, de dopamina, que vai te trazer um prazer imediato, mas que ele tem um prazo de validade muito rápida, e aí, quando ao final aquele prazer, que não é o verdadeiro prazer, ele acaba, a sua saciedade aumenta. Ou melhor, a sua insaciedade aumenta. Porque a sua saciedade ela é atendida quando você tem uma verdadeira obra de arte ou um produto, algo que você consome que atende às suas reais necessidades. Quando isso não acontece, a sua insaciedade, a sua carência, ela aumenta e ela vai tomando outras proporções, ela vai se tornando algo doentio, vicioso. Né? Então, esse é o ponto do que Aristóteles quer trazer para a gente sobre o que seria essa verdadeira catarse, né? Esse processo de cura, de purgação, de purificação, que uma verdadeira obra de arte é uma boa conversa, uma ação política de qualidade, ela acaba realizando nos indivíduos e na sociedade. Então, eu farei novas reflexões sobre esse tema, sobre esse recorte, mas eu quis hoje aqui trazer um pouco essa reflexão da verdadeira catarse, para que vocês possam ter a oportunidade de fazer essa leitura e de repente aplicar isso no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai ajudar você aí nas suas questões, tudo bem? Então, o Horus em Foco hoje fica por aqui. Espero que vocês possam gostar da abordagem, compartilhar o nosso material, enviar para os seus amigos e curtir também, né, o nosso vídeo, e que até uma próxima reflexão a gente possa ainda aprofundar essas e outras questões. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.